O retorno do Negan clássico, matador da época dos Salvadores. O Negan vai passar a ser assim na série inteira, matando um monte de gente sem dó. E o croata, será que vai dar conta de ficar frente a frente com o Negan? Quais são os próximos desafios que eles vão enfrentar pra poder chegar nesse personagem? Sim, segundo episódio de The Walking Dead Dead City, que vem com muita ação, vem com muita loucura e um desenvolvimento de história também, que eu vou explicar tudo, vou analisar tudo. Se você quer saber, cola aqui nesse vídeo e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora. Tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem, espero que você também esteja. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre The Walking Dead Dead City, a série de Negan e Maggie, que já saiu o episódio 2, um episódio um pouco mais curto do que o normal aí do universo The Walking Dead, mas que sim, desenvolve muito bem a história pro objetivo principal, né? Já vamos lá, vamos explicar tudo, já deixa esse like, ajuda muito na divulgação, e se inscreva aí no canal pra você não perder nada, que a gente ainda vai fazer mais vídeos sobre esse episódio 2. E é o seguinte, né, mais um episódio muito bom de The Walking Dead Dead City, que esse aqui tem uma função um pouquinho diferente. As primeiras coisas que eu tenho pra falar é que temos um episódio pra introduzir mais das maldades do croata, pra aprofundar no nível de vilão que ele é, não aprofundando nisso só no final, que é quando aparece, mas durante todo o episódio, né, no que o grupo dele é capaz, mas ao mesmo tempo o episódio também colocando o Negan como uma pessoa extremamente preparada pra acabar com ele, que conhece as vulnerabilidades dele, conhece a história dele, e tá ali todo solto, dispersando toda a sua raiva, gerando uma empolgação assim, né, pra quando for ter esse reencontro. No caso temos uma abertura, né, que é a continuação direta do primeiro episódio. Eu gosto desse ponto, e que também, né, o episódio em si já traz aquela sensação pra gente de direto ao ponto, que é algo bom desta série, que é um tipo de série que a gente não vai desfocar tanto da trama principal, do objetivo principal, porque não é como The Walking Dead, que tem um monte de personagem e um monte de trama acontecendo ao mesmo tempo, que não era tão ruim, mas às vezes um foco diferente atrapalhava a história. Aqui não tem espaço pra isso. Basicamente temos a primeira problemática, que é da senhora que roubou a bolsa da Maggie, que já parece ser alguém antagonista como inimigo, mas o episódio prova que não é. Só que assim, claro, as resoluções de direção, como funciona, né, as coisas nesse episódio, continua provando a criatividade que eles têm nessa série, que inclusive eu tinha falado no primeiro, né, com isso aqui, por exemplo, a questão da escada, eles têm que subir uma escada gigantesca, que pode cair nos zumbis lá de cima, que é um desafio, e passa muito aquela sensação de jogo de videogame, né, as fases de uma missão de jogo de videogame na cidade grande. Ó, tem que subir essa escada, ó, desvia, passou o zumbi, desvia, sobe, corre atrás dessa mulher, olha, tem que passar pela tirolesa, equilibra. Ó, a vibe que eu gostei muito, e a representação dessas imagens, a atuação aqui é muito boa, né? A gente começa a ver a vulnerabilidade da Maggie, que é algo que o episódio traz muito pra gente, o medo dela de altura, né, e passa um ar sinistro nessas cenas, tanto aqui dela olhando pra baixo, como lá na tirolesa, que a gente vê que essa vulnerabilidade dela, esse medo dela de altura aparente, atrapalha ela, quase faz com que ela morra. Aquele princípio que se você tá em algo arriscado, quando você hesita nisso, a chance de você se lascar é maior. Assim, devo admitir que esse episódio é um que a tensão entre os dois é menor. O Negan e a Maggie aqui já estão um pouquinho mais acomodados como dupla. Já aceitou a ideia de que vai ter que trabalhar, um vai ter que aturar o outro, então não tá tão tenso quanto no primeiro episódio. Apesar de já saber que nos episódios pra frente vai voltar a ficar tenso entre os dois. Mas claro, voltando aqui, a gente tem a introdução da meio que nova Hilltop, né? A nova comunidade da Maggie. Que o episódio 1, como eu disse, já tinha dado o teaser que ela não tá em Hilltop mais, ela já tá há muito tempo nessas regiões em volta de Nova York, e é essa aqui a comunidade mesmo. Você vê que é meio que uma fábrica abandonada, alguma coisa assim, que é onde eles vivem. É interessante, né, a apresentação da Dini pros alunos, ela sendo apresentada a um novo mundo. Dá pra ver que a comunidade da Maggie, inclusive, é um pouco mais avançada do que era Hilltop, né, aqui a gente tem até escola, mas claro que a gente volta ao foco principal, né, o estilo dessa personagem que é a Esther, né, a gente conhece depois. Essa senhora que tem um linguajar próprio. O ponto é que aqui é interessante a resistência dela, né, de não querer levar eles até o local do croata quando apontam pra fumaça, trazendo a ideia de que lá é algo ruim, que tipo, não pode, não tem como, não pode chegar lá. E aí somos apresentados pro novo grupo, o grupo ali da Amaya e do Tommaso, né, que é esse pessoal que vem de uma forma clássica, né, geralmente como hostil, igual vários personagens de várias séries, pra depois virar amigo. Inclusive essa é uma das funções desse episódio, né, colocar aliados ao lado de Negan e Maggie nessa batalha, vão ser eles. Um ponto aqui é a Maggie mentindo, né, pra tentar limpar a barra, mostra um pouco mais da fragilidade dela, da inexperiência, mentindo algo que era óbvio que ela tava mentindo. Mas aí a gente vai pro ponto do grupo, né? Aqui a gente tem um aspecto de que é um grupo que já tava vivendo aqui há pelo menos alguns dias ou semanas. Eu tava com uma perspectiva de sobrevivência muito melhor e acabou que foram ferrados. Só que, claro, antes desse ponto a gente tem que focar na Dini. A gente vai vendo, né, a receptividade do lugar, e faz um paralelo com o momento, né, de flashback da Maggie lidando com o Herschel. Isso aqui é inclusive muito importante pra história, esse aprofundamento na relação dos dois que a gente não conhecia
acontecia. Agora que nós temos um Herschel mais velho, um Herschel adolescente ou pré-adolescente, a história aproveita disso pra poder refletir a primeira experiência de mãe da Maggie, né, de passar por um problema que toda mãe pode passar. O adolescente que não aceita nada, que quer as coisas do jeito dele, rebelde. E assim, vendo isso, eu acho que é bom a gente poder prestar um pouquinho de atenção nesse aspecto do Herschel de não querer treinar, que isso pode significar que ele tá muito cru pro apocalipse. Isso pode ser pior pra ele lá no futuro, mas é claro que a gente volta no presente, né, na questão do Negan e da Maggie ali. E essa aqui não é a melhor parte do episódio, porque a melhor parte é o Negan no final, mas é a parte talvez mais importante do episódio. Uma das partes mais importantes pra história da série até agora, que é o Negan trazendo o background ali do croata, trazendo o plano de fundo, né, do que ele passou junto com aquele personagem. Primeiro contando como que ele conheceu ele, que bem no início do apocalipse o croata bateu na porta dele, ele tinha passado por algum trauma muito louco, e assim, já é um teaser que talvez depois vão abordar os traumas do vilão, do croata. E depois com o tempo ele passou a criar uma afeição pelo Negan, né, e passou a inclusive chamar o Negan de irmão. Mas aí que a gente vem pro ponto que a situação ficou sinistra. É interessante o Negan meio que achar difícil contar isso, porque que ajuda a gente a entender mais o Negan clássico do passado lá dos Salvadores, coisas que The Walking Dead não explicou. Tipo, que pelo menos no início, né, quando começou os Salvadores, ele era mau, mas ele não era tão mau como a forma que ele foi apresentado pra gente. Daí que ele começou a precisar defender o seu grupo e fazer algumas outras coisas, ele achou essas soluções maldosas muito loucas. Não que a história tá tentando inocentar o Negan, né, longe disso, mas tá trazendo o lado dele, inclusive um lado também aqui que a gente já conhecia da série, que o Negan, por mais que tinha toda a maldade, ele era totalmente contra mexer com crianças. Sempre foi. E foi isso que causou a treta dele com o croata. Basicamente ele conta, e a Maggie pega ali pelas entrelinhas, né, que o croata era meio que o torturador dele, era o cara que tinha capacidade de tirar respostas das pessoas, e no meio de uma dessas, uma menina, né, que avançou ali perto da base deles, acabou sendo pega pelo croata, e ele passou dos limites, ela ainda era uma criança. Ele não explica exatamente o que aconteceu, né, o que o croata fez, mas já dá pra entender ali pela cara da Maggie, outras coisas, que ele deve ter abusado pelo menos da menina, ou simplesmente matou, mas de qualquer forma, dá pra ver o nível de perversidade desse cara, que ele é meio psicopatão mesmo, meio louco. Como eu disse, uma das funções do episódio, mesmo em partes que o croata não aparece, já vai construindo ele como o vilão. Mas é claro que aqui a gente tinha uma pausa pra construir mais sobre o Armstrong, que inclusive no meu vídeo de detalhes do primeiro episódio eu falei que ele tinha um endereço ali, ele tinha alguma coisa que ele ia atrás em Nova York, uma pessoa com o sobrenome dele, aquela vibe de conferir o seu passado, né? Aparentemente o apartamento aqui era do irmão dele, né? A gente vê a foto ali. De qualquer forma, o objetivo apresentado dele ir nesse apartamento é pra conseguir armas, ele consegue encontrar isso, só que de uma forma meio impactante, que é encontrando aparentemente os restos, né, do seu irmão, que dá pra entender que ele se matou aqui após tudo isso, tava sozinho ali, e a arma tá com ele. Isso que é importante, né, pra gente ver um pouco da frieza do personagem. A gente tem muitos anos de apocalipse já, e ele não chora, apesar de estar sofrendo por dentro, ele é bem durão. O interessante é que o roteiro e a direção não colocam o personagem aqui só pra ter um spin-off dele, ó, conheça mais sobre o Armstrong. Isso aqui tem uma importância pro resto da história, porque ele ir nesse lugar faz com que ele seja capturado pelo croata. Já já eu vou voltar a falar sobre isso. Antes, aí a gente tem que falar da melhor parte do episódio, que é da ação em si. O grupo da Amaya e do Tommaso sendo atacados, os dois sendo obrigados a liberar pro Negan e a Maggie ajudar. E aí é legal a gente ver mais da criatividade dessa história em ação. Por exemplo, com essas armas aqui, tipo arpões. Eles são um grupo novo que não é tão avançado assim, mas dá pra ver que eles têm uma originalidade, uma característica só deles. Isso é um grupo basicamente bem apresentado, não é tão genérico igual vários que a gente já viu em The Walking Dead. E aí a gente tem esses momentos de liberar estresse, de liberar raiva. Começa aqui, né, com a Maggie. Só que a gente vê que o estresse que o Negan tem pra liberar nesse episódio é algo muito maior do que qualquer outra pessoa. E a introdução pra isso vem na morte da mulher, né, da Esther, com um dos membros do grupo ali do croata. A gente conhece um pouquinho deles com o linguajar, por exemplo. A gente vê o quão o cara é alienado a um princípio, tem uma lavagem cerebral ali, fica repetindo, né, Doma Smo, que é uma fala em croata, justamente a língua do líder dele, né, e Doma Smo na tradução significa estamos em casa. Ele fica repetindo isso o tempo inteiro. E um ponto interessante, né, vou fazer um vídeo só sobre referências e detalhes desse episódio que você não viu, mas uma pra adiantar é que esse nome que esse cara fica falando, Doma Smo, estamos em casa, é o nome do último episódio, tá? Episódio 6. Que significa que vai ter a treta final contra o croata, né, dá essa ideia. Só que aí começa o que eu posso chamar de show do Negan, né? Essa aqui, né, uma das cenas eu posso falar com toda sinceridade, fazia muito tempo que a gente não via algo tão épico vindo do Negan. Talvez depois do episódio 22 da 10ª temporada, que é o do passado do Negan, esse aqui é um dos melhores momentos, assim, que a gente tem, com ele liberando tudo que tem, voltando aquele pouquinho do Negan dos Salvadores, né, arregaçando o cara, quebrando as vidraças na frente do próprio grupo do cara com ele e fazendo aquilo que eu mostrei aqui pra vocês num vazamento recente, né, que não dá pra colocar tudo aqui, porque eu acho que fica até forte pro YouTube, cortando o pescoço do cara, com aquelas frases de efeito, né, usando toque-toque, quem é,
né? Abre o guarda-chuva porque vai chover. Rapaz, quando eu vi isso, eu comemorava, assim, na frente da tela, assim, ó. Eu já sabia da cena que eu tinha visto antes, já tinha comemorado, mas de novo. É literalmente a melhor cena desta série Dead City até agora. Esse episódio 2, por enquanto, não acho ser melhor do que o episódio 1, mas essa cena é melhor do que qualquer outra do episódio 1. E assim, é sensacional a forma como ele intimida os inimigos que vieram pra intimidar ele. Só que claro que isso vem com a Maggie, né? O impacto dela, que já traz aquela sensação pra gente de que a Maggie tá cabreira com ele. Ela vai ficar esperta. Ela deve ter percebido que ela tem que ficar preocupada porque o Negan ficou louco. No meio disso, a gente tem um foco na Jeanne também, que eu não posso deixar de falar. Ela organizando pra fugir. Ela como uma pessoa esperta. E dá pra entender também que é uma questão que, tipo, ela não teve um diálogo na série até agora. Não deu pra entender ninguém ali que precisava de um vigia a mais, que ela queria fugir. Parecia que tava tudo bem, não quero ficar aqui, legal. E ela fugir, dá pra entender a importância que o Negan tem pra ela, que ela tá indo atrás dele. E aqui, né, indo pros últimos momentos, a gente tem um momento que consagra o grupo como aliado. Maggie e Negan deixam de ser só dois em Nova York e passa a ter um grupo ali de pelo menos umas 10 pessoas. E, inclusive, nessa cena aqui, eles se provando uma possível ponte pro croata. Mais uma das funções agora pra linha principal da história no episódio, né? Colocar aliados pra eles e colocar os dois mais próximos do objetivo. E aí a gente tem esse encerramento, né? O croata chegando ali com seus capangas, capturando o Armstrong, levando ele. E assim, o episódio em si não traz uma ideia de capturou, né? Traz uma ideia, tá tudo ok. Inclusive é um fechamento de episódio que transmite pro telespectador que não sabe de nada da história que os dois inimigos do Negan agora unem forças, né? Que o croata já vai estar querendo atrás do Negan. Já vai querer se vingar. O Armstrong quer se vingar pela comunidade. Então os dois juntos seria algo sinistro. Só que vocês vão ver pela minha análise do trailer do próximo episódio e outros pontos que não é bem assim. Não é uma aliança que não, tá? O Armstrong tá sendo capturado mesmo. Em resumo, temos um episódio com um roteiro bom, um roteiro não tão elaborado, com uma criatividade sensacional, elementos de atuação e direção também sensacionais. Uma vez que a Maggie teve um pouco mais de destaque no primeiro episódio, aqui quem leva o grande destaque é o Negan, tornando o protagonismo equilibrado, voltando com o Negan clássico aos poucos, enquanto eles avançam por objetivo principal, que é encontrar o croata. Um episódio que tem função, tem objetivo, cumpre com o objetivo, anda com a história. Minha nota pra esse episódio é um 8.5. É 8.5 porque ele é um pouquinho inferior do que o outro. Ele é menor, ele anda com a história, mas não é aquele andar gigantesco. A cena do Negan matando todo mundo pra mim é melhor do que qualquer outra cena do primeiro episódio, mas o corpo do episódio em si eu considero o primeiro melhor. De qualquer forma, a série tá indo muito bem, continua me surpreendendo com o nível dela. Quero que você coloque nos comentários o que você acha sobre isso, né? Deixa o like, ajuda muito na divulgação. Se inscreva no canal pra você não perder os outros vídeos de detalhes sobre esse episódio, que tem muita coisa. E no mais é isso aí, logo eu tô de volta. Um abraço, fui!